Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar mais uma novena ao Espírito Santo. Na verdade, a gente está dando continuidade. Hoje é o quarto tema, né? Uma novena mensal que a gente pulou mês passado, que a gente não conseguiu fazer mês passado, eu e a Kátia. E a gente vai fazer hoje, então, para a gente rezar, clamando todas as graças que o Espírito Santo tem para nossa vida nessa noite, nesse mês. Eu já vou aceitar aqui a Kátia, sem muita enrolação. Hoje nós vamos rezar, o tema é o Espírito Santo é o doador dos dons. Boa noite, Kátia Kishi! E aí, tudo? E aí, querideza? Tudo bom? Tá pronta? Mais ou menos. Nem sequei os cabelos de novo. Hoje eu sequei, hoje, na verdade, hoje eu Não nem lavou? lavei, na verdade. Hoje eu prendi, não deu nem tempo. Vou lavar só depois. Bora rezar. Kátia, tu vai tocar alguma coisa? Tu tá de violão ou não? Eu tô com o Frei Gilson no instrumental aqui de fundo. Tu quer cantar pra gente antes da gente começar ou a gente já lasca? Eu acho que a gente já lá, lasca. Já? Então bora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós queremos nesse início de oração, nessa noite, na nossa novena, clamar todas as graças que tu tens para nós nessa noite. Pedimos ao Divino Espírito Santo que venha sobre nós, que venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções. Entregamos aqui toda a nossa vida, todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que são caros para nós, clamando também o Espírito Santo sobre todos que nós amamos, sobre todas as nossas necessidades, sobre todas as nossas intenções. Nós pedimos agora a graça do Divino Espírito Santo sobre os nossos relacionamentos, nossos casamentos, relacionamentos familiares. Nós clamamos todas as graças do Espírito Santo sobre nós. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, de São José também, por todas as nossas intenções, necessidades e pelo nosso momento de oração e reflexão. Amém. Amém. O tema de hoje, o Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo. E o faz para com as criaturas pobres e necessitadas, que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo. Uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus. Uma sobre-humana fortaleza, onde todo obstáculo seja superado. O celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como, então, tendo um benfeitor assim, tão extenso de graças e de dons, nós somos
tão pobres. Pobre é o nosso espírito de celestes dons, paupérrimo é o nosso coração de virtudes, pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza, enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejastes ardentemente seus preciosos dons? Pedistes com fervorosa e constante oração? Afastaste seu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responde. Até parece assim que a gente combinou de fazer isso aqui no mês que a gente ainda tá dentro do finalzinho da quaresma, né? Vamos começar do final, eu acho, né, Kátia? Afastaste teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu. É interessante porque eu estava pensando antes de começar a live, né? O Espírito Santo, ele é tudo, né? Ele é todo bem, ele é o sumo bem. Quando Jesus está ali, né? Um pouquinho antes de começar a paixão, né? E ele vai falar do Espírito Santo, ele diz: convém a vós que eu vá para que venha o Paráclito. Então, ele é o sumo bem, ele é todo bem. Se a gente prestar atenção em cada coisinha aqui que a Beata vai falando, todos os bens se encontram na presença do Espírito Santo, que se encontra no nosso coração, que quer se dar a nós, né? E esse questionamento que a Beata traz, tá, mas então por que a gente não consegue? Tá, mas então por que a gente não... Se ele quer dar e a gente quer receber, o que acontece aqui, né? Onde é que tá o problema? Porque eu não tô sentindo isso na minha vida. Eu não tô sentindo essas virtudes, esses dons não estão no meu dia a dia, na minha vivência, no meu comportamento, né? E aqui, no final, é onde ela pergunta já respondendo, porque ela fala de uma correspondência de vida, né? Ele se dá os melhores dons, né? Aos que desejam, a quem pede e a quem fielmente a eles correspondem, né? Essa fidelidade. Às vezes, né, Kátia, a gente quer... Eu percebo isso, assim, em mim, né? E no mundo que a gente vive, né? Eu acho que sempre foi assim. Talvez sempre tenha sido assim. A gente quer o melhor dos dois mundos, né? A gente quer o melhor que Deus tem a oferecer, mas a gente também quer o melhor que essa vida, que os prazeres dessa terra têm a oferecer, o que os nossos próprios desejos desejam e querem, né? A gente não quer abrir mão de nada para ter o que é de Deus. E a gente fica ali, em cima do muro, né? No meio do caminho. E tem aquela frase, né, que o muro já é do diabo, né? Ele tá em cima do muro, mas o muro já é do demônio, né? Essa determinação, né? Essa decisão decidida de corresponder à vontade de Deus, ao que os dons do Espírito Santo vão revelar a nós. Porque aqui fala em vários momentos, né, sobre essa... E o Espírito Santo, né? Ele, quando a gente vai se abrindo e todos os dias que a gente pede essa graça para ele vai apontando a luz para onde a treva no nosso coração, né? E eu acho que eu até já usei talvez já tenha usado isso até em alguma live falando sobre o Espírito Santo, mas eu gosto de pensar assim, que é um quarto, às vezes o nosso interior, a nossa vida, né? É um quarto que está escuro, né? E a luz do Espírito Santo entra. E quando vai iluminando, a gente pode ver toda a sujeira e bagunça que tem ali, né? Toda a sujeira e bagunça. Não tem como a gente fazer uma boa faxina num lugar que está todo escuro. Precisa abrir, precisa de luz. O Espírito Santo, quando ele vem para a nossa vida, ele nos mostra o que está desordenado, né? E aí, a correspondência é ordenada.
eu vou botar cada coisa no lugar, aquilo que eu consigo, o que eu não consigo, eu peço para ele. E isso é o mais lindo da graça do Espírito, porque o que nós não conseguimos, ele nos faz conseguir. Porque a gente consegue muito pouco, na verdade. Sem a graça dele, nem enxergar a gente enxerga, né? Então, e chegando ao final da quaresma, né? O quanto nós precisamos corresponder aos dons que ele já nos deu. E às vezes, Kátia, eu percebo assim que a gente vai perdendo, sabe? O Espírito Santo, ele vai falando conosco, às vezes a gente está seguindo, a gente está lá rezando, a gente está obedecendo, e daqui a pouco, por exemplo, tem uma decisão que a gente precisa tomar, uma coisa que a gente precisa corrigir na nossa vida, no nosso comportamento. Um lugar que a gente não tem que mais estar, um comportamento que a gente não tem mais que ter, que fazer, né? Uma coisa que a gente não tem mais que falar. E Deus está nos falando e a gente está sentindo, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai sentindo aquele suave, você não vai mais nesse lugar, não convive com tal pessoa, não faz mais isso. E às vezes a gente vê, no começo da caminhada até são coisas muito grandes, são grandes mudanças às vezes que a gente precisa fazer, né? E ao longo da nossa caminhada, isso continua, porque o nosso processo de conversão é até o dia da nossa morte, ele vai nos mostrando coisas que a gente tem que mudar. E se a gente não muda, se a gente não corresponde às luzes e inspirações dele, ele vai parar de falar, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente quer que ele continue nos falando, que ele continue falando conosco, enquanto a gente continua fazendo o que tá errado, né? Eu quero a voz de Deus, e na verdade, eu queria até que ele me abençoasse, eu fazendo o que eu tô fazendo de errado. É como se né? usasse como conveniência, né? Exato. Quando é conveniente, é com o espírito, Exato. E aí em outros momentos é eu e a minha carne. E vamos lá. Aqui eu não preciso de ti, Espírito Santo. Isso. Né? É uma escolha, assim, aqui sim, aqui não, né? Mas não tem essa vida de metade com o Espírito Santo. E a Beata fala disso. Eu ia falar uma coisa agora até que eu... Da Beata? Eu ia falar antes disso. Ai, gente, eu tinha que dar uma gafa sanguínea. Eu que lembrei de uma coisa quando tu falou enquanto tu lembra, de entrar nos lugares escuros. Eu já contei isso também, mas agora me lembrei até período próprio para a gente ter isso presente, da confissão, né? De uma entrevista que eu ouvi uma vez de um padre, e o entrevistador estava muito curioso para entender por que ele ia toda semana no Carmelo confessar as freiras. As freiras estão lá rezando, costurando, bordando, atendendo alguém, tanto pecado que tem que ir toda semana. E a gente se lembra também, os papas confessam toda semana seus pecados, né? E aí aquele padre explicou para o entrevistador, e eu nunca mais esqueci, porque elas estão diante da luz, permanentemente diante da luz, e é diante da luz que brilha para nós o nosso pecado. Então, ali o Senhor ia, né, mostrando coisas semanalmente que precisavam ser transformadas para chegar na santidade que Deus deseja de nós. E então, essa é isso, né? Proximidade com Deus vai nos dar isso, né? Quanto mais coisas que a gente não imagina, né, Jéssica? Exato. E até as visitas dentro da nossa história, coisas que a gente nem imagina que Deus vai abrindo lá. Às vezes é aquele nozinho que nos faz ter um comportamento errado, ele precisa... Não tem como a gente, às vezes, saber, conhecer, lembrar, e ele vai lá atrás. Obra dele. É tão fantástico, né? É muito lindo. E tem uma outra coisa também, assim, né, Kátia? Que, às vezes, uma graça que a gente espera muito tá ligada a um caminho de conversão, a uma cura da nossa história. Mas que uma cura que a gente está esperando, uma grande graça que a gente está esperando, às vezes está linkado a pequenas desobediências que a gente ainda não corrigiu na nossa vida e que o Espírito Santo já gritou para nós que precisa de correção. Uhum. A gente já sabe, mas aí a gente quer ficar rezando e pedindo para Deus fazer quando a gente não faz, né? E não faz aquilo que tem que ser feito. E isso aqui, né? Afastar-te do teu coração. Reflita e responda. Cara, como a gente precisa refletir sobre o nosso comportamento? Não é que Deus não faz. Não é que Deus não escuta a nossa oração. Deus escuta a nossa oração. E Deus faz na nossa vida. E Deus fala conosco para que a gente tome atitudes para que Ele possa dar aquilo até, inclusive, que a gente deseja. Né? Sim. Como é um caminho, sabe? Eu estava pensando antes da live, o Espírito Santo, ele é o grande ajudador, né? Ele é o nosso socorro.
Ele é o nosso socorro. Em tudo que a gente faz. Em tudo, tudo. Do momento que a gente ainda nem abriu o olho lá na cama, mas o dia já tá começando, né? Que a gente tá com preguiça de abrir o olho. Desde aquele momento ele é nosso ajudador. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, ele é o nosso ajudador. Ele quer ser presente aqui, né? Ele nos ama infinitamente. Nós somos pobres, miseráveis. Diz aqui a Beata, tantas vezes ela repete isso, né? Somos. Mas ele quer vir em nosso socorro e nos ajudar. Ele quer, é desejo do Espírito Santo. Mas é preciso de nossa parte a correspondência. O pedido incessante. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Diante de cada situação, diante de cada circunstância. E às vezes, né, Kátia, tem situações e circunstâncias da nossa vida que vão exigir um tempo da graça agindo ali, né? Do socorro de Deus agindo ali, da cura de Deus agindo naquela área da nossa vida. Quantas coisas que a gente quer que muitas vezes a gente não está pronta para receber. Quantas vezes a gente quer, inclusive, uma cura de Deus para nossa alma, para o nosso coração, para nossa história, uma graça para alguém da nossa família e que não estamos prontos para receber. Que é necessário uma caminhada com Deus. E que toda aquela caminhada de obediência à voz do Espírito Santo está linkada com receber aquela graça depois, né? E eu vejo nisso também, sabe, Kátia, o nosso abandono. O abandono e confiança no Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu preciso, da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir, Espírito Santo, eu preciso de ti. Para fazer o meu trabalho, para executar as tarefas do meu dia, eu preciso de ti. Me ajuda. Me mostra meios mais fáceis. Às vezes parece bobeira isso que eu tô falando, né? E pode parecer até meio infantil ou raso. Mas a minha fé, ela opera nesse lugar. Sabe? A minha fé, ela opera na rotina, no cotidiano das coisas menores às maiores. É aí, e de verdade, é nesses lugares que eu mais gosto de ver e de sentir a presença de Deus. Um Deus que se importa com o detalhe da minha vida, né? Um Deus que me ensina, eu acho que isso eu herdei um pouco da minha mãe, de ver em cada coisa o cuidado de Deus. A mãe sempre foi assim, muito de ver em cada pequeno detalhe de graça. Olha a graça que Deus fez, olha como Deus é bom conosco. A mãe sempre tratou muito assim com a gente. E às vezes da facilidade em cozinhar uma comida, eu tô falando da minha realidade de dona de casa. Eu preciso de um almoço que seja fácil hoje, eu preciso de uma ideia. Eu tô falando real para vocês. Parece tão raso. Mas é ali naquela hora, às vezes, naquele dia que eu tô numa corrida incrível, que eu preciso fazer uma comida que seja boa, que seja nutritiva, que a minha família goste, com os ingredientes que eu tenho em casa, e eu não tô nem com cabeça para fazer aquilo. E eu peço, minha Nossa Senhora, meu Espírito Santo, me ajuda a me dar uma luz. E de repente, aqui em casa até, né, tem uma brincadeira que é quando não tem nada, eu faço a melhor comida. Porque é nesse dia que eu mais peço a graça do Espírito Santo. E ele vai dar essa graça. Parece uma bobeira. Eu tô falando das coisas mais rasas da minha vida. Mas o dia que eu tenho muita roupa para lavar, que eu tenho uma casa para limpar, que um filho tá doente, que eu tenho compromissos fora de casa, que eu tenho 1000 coisas para lidar, que eu tenho as minhas emoções e das pessoas que estão ao meu redor, problemas sérios para lidar. Gente, todo mundo tem uma vida complicada. E muitas pessoas com vidas muito complicadas. Às vezes os fardos são leves, às vezes eles são pesados. Para qualquer fardo, o Espírito Santo é necessário na nossa vida. E ele se faz presente ali. Como seria maravilhoso para a gente, né, Kátia? A gente conseguir enxergar que a gente não está sozinha. Desde como fazer um almoço a como lidar com a minha ansiedade. Eu não estou sozinha. O Espírito Santo vem em meu socorro. Não é que eu não vou, que eu vou fazer assim, as panelas vão estar com a comida pronta. Não, eu vou ter que botar a mão ali, eu vou ter que fazer. Mas eu vou fazer com um ajudador. O Espírito Santo é um facilitador da nossa vida, mas tem que existir também uma correspondência de desejá-lo, né? De pedir por ele e aí de corresponder aquilo que ele nos fala. Em todas as áreas da nossa vida. Se o meu casamento tá com problema, não é que eu vou pedir o Espírito Santo vai fazer assim, ele vai resolver, não.
Porque o que tem que ser feito, tem que ser feito. O que tem que ser corrigido, tem que ser corrigido. Se eu estou doente, eu tenho que fazer um tratamento. Para tudo na nossa vida tem um caminho, tem o que tem que ser feito da nossa parte. Mas o Espírito Santo é um facilitador. Ele nos ama e quer o nosso melhor. Ele vai nos indicar o melhor caminho. E muitas vezes esse caminho, melhor caminho, não é o caminho que a gente queria caminhar. Não é? É. Muitas vezes. É isso que eu fiquei pensando quando fala aqui das coisas que ele nos dá. Filial temor para afastar o pecado. Ele que nos dá. Isso. Com a graça dele que a gente consegue. A piedade. A piedade nos faz ser bons com as Deus, caiu pessoas. uma coisa aqui. Kátia, se eu não faço uma cena numa live, não sou eu. Ainda mais contigo. Não sei, caiu um livro aqui. Não caiu na minha cabeça, tá bom. Sangue de Cristo. Com emoção. Uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus. Então, ele nos dá a capacidade de ver as coisas de Deus. Exato. Não é voz da nossa cabeça, é o Não Espírito. Uma sobre-humana fortaleza. Então, nós temos uma fortaleza humana. Uma resistência natural. Ele nos dá uma sobre-humana fortaleza capaz de superar todo obstáculo. Então, não tem obstáculo que não seja transponível com o Espírito Santo. Humanamente é. Exato. Sabe quando a gente recebe um diagnóstico, não tem volta, ninguém nunca conseguiu superar. O Espírito Santo pode me fazer superar. O celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Celeste conselho. Os caminhos que eu preciso trilhar. Cada história é uma história. Exato. Eu não posso medir as minhas escolhas com as tuas, com da minha irmã, do meu... é a minha salvação, é dentro da minha história, do meu contexto de realidade. Também não dá para medir, não tem como medir o tempo. Mas foi tão rápido para ela, por que para mim é tão difícil, por que para mim é tão demorado, né? E às vezes em religião a gente vê assim tantas cópias, né? As pessoas repetindo a vida dos seus líderes, ou o fulano fez. Calma, pede o Espírito Santo, porque a tua vida ela é única. Talvez você não vai conseguir fazer com ele, vai fazer diferente, vai ser melhor para ti. Não se mede pela régua dos outros. E aqui também o intelecto. Isso aqui me tocou muito. Um sobrenatural intelecto. Temos uma inteligência humana, né, Jéssica? Ele está nos falando que o Espírito Santo dá uma inteligência sobrenatural, que é o sustento para a fé e luz para a vontade. E sabe que coincidentemente, assim, nos últimos tempos, muitas pessoas têm me procurado para dizer: eu queria tanto me aproximar de Deus, eu não entendo a Bíblia. O que eu mais tenho ouvido. Eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia, eu não sei ler a Bíblia. É o Espírito Santo que abre a nossa inteligência. Porque a gente precisa entender que a Bíblia é um lugar de encontro. Eu não tiro a sorte ali. Eu abro, eu vou ver o que a Bíblia quer me dizer hoje. É um lugar de encontro. Então, ali Deus vai se revelar. Eu preciso ter essa disposição. Eu estou procurando Deus, eu vou achá-lo na palavra. Sozinho, eu não consigo. Com o meu intelecto natural, eu vou ler uma história e realmente... eu não entendo. É o Espírito Santo que dá uma... E eu me lembro, assim, é tão especial para mim os primeiros tempos de conversão. Ler a Bíblia e aquilo... Meu Deus do céu, eu quebrei... Eu já contei isso também, que eu quebrei... fraturei aqui os ligamentos e fiquei 14 dias de atestado em casa. E eu nunca tinha lido as cartas. Tinha parado nos evangelhos e eu peguei de cabo a rabo ali todo dia. Cara, meu Deus, assim, eu louvava Deus por estar quebrada para poder estar com ele naquela descoberta de quem era Deus. Não tem como com a nossa natureza alcançar aquilo. Só com o Espírito Santo. E o interessante, ele quer que a gente viva isso. Porque um Deus mora dentro da gente, liberando essa graça todos os dias. Ele está aqui. Ele não sai quando a gente diz vem Espírito Santo, né, Jéssica? Mas é para nossa consciência entender. Ele está aqui desde do meu batismo. Ele nunca vai embora. É fantástico demais. Muito. E aqui fala a sabedoria que os leva a conformar os pensamentos e vontades
ao beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. O quanto é necessário para a gente pedir esse dom da sabedoria? Porque às vezes a gente está rezando por uma intenção, e geralmente a gente está rezando por alguma intenção, e tu não vê ela se cumprir, né? E como que Deus trabalha com a gente nas suas demoras, né? Até a palavra de Deus tem um versículo, né? Uma expressão que é sofre as demoras de Deus, né? A gente não gosta de sofrer as demoras de Deus. E o quanto que a gente precisa da sabedoria do Espírito Santo, da presença consoladora dele, muitas vezes, para poder passar por essa demora. Para sofrer essa demora sem se afastar do caminho dele. Compreendendo que ele tem o controle da situação. E que se eu estou ouvindo, se eu desejo, se eu peço, se eu correspondo a ele, né? O que está acontecendo dessa circunstância da minha vida, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele não perde o controle. A gente perde. E às vezes a gente se estabana e a gente sofre muito mais por não aceitar, compreender, pedir essa graça, né, da sabedoria do Espírito Santo, para aceitar que neste momento o que Deus quer para mim é que eu sofra demora. E é muito difícil isso, né? É muito difícil. A gente tem que começar toda a campanha de oração, né, Jéssica, dizendo: Deus pode demorar. Eu falo, até quando eu vou falar para as mulheres para rezar pelos maridos, tu tá disposta a rezar anos, sem ver mudança. Rezar para sempre. E se não tiver mudança, tu vai continuar sendo fiel? Vai continuar vendo? Porque a gente é super imediatista. Super imediatista. A gente quer tudo para ontem. Se a gente vai ler, né, as histórias bíblicas, Kátia, elas acontecem num movimento muito lento. São anos. O chamado de Moisés era um homem idoso quando Deus chama ele para voltar para o Egito para libertar o povo. Não foi assim, ele não era um jovem que nem a gente vê em filmes, nos desenhos animados, um jovem. Não, Moisés levou uma vida inteira para estar pronto para assumir os seus chamados. Cara, isso Jéssica, não cabe. Jesus com 30. Exato. Com 30 anos. E a gente quer sempre algo muito imediato, né? Muito agora, desse jeito. E o tempo é um meio que Deus usa para nossa salvação. Não tem. E, gente, sabe, nesse último mês, assim, eu tenho refletido muito a respeito disso, né? De coisas que Deus promete para nós, que eu sei que Ele quer fazer na minha vida, na vida de pessoas que eu convivo. É uma vontade dEle. Ele já manifestou que é vontade dEle, que Ele fará, né? Mas que não é agora. E que precisa continuar rezando e sendo fiel, sem ver a graça acontecer, crendo que ela vai acontecer. E o quanto que é difícil. Mas assim, Kátia, o quanto é libertador e quanto nós paramos de sofrer. Aquele sofrimento excessivo e ansioso, a gente fica no sofrimento da espera. Mas aquela ansiedade e o desespero vão embora quando a gente aceita sofrer a demora de Deus. Que é a graça da sabedoria, né? A graça Conformar os pensamentos e vontades a Deus. Hoje só o Espírito Santo pode operar isso na gente, né? Só o Espírito Santo que pode operar isso em nós. Eu falei ontem na rádio, inclusive, que Deus, às vezes, não é no tempo que a gente está pedindo, né? Existe o Kairos, que é o tempo da graça. No anúncio do nascimento de João Batista, a gente vê isso. Eles tinham, Isabel e Zacarias tinham rezado a vida pedindo um filho, gente. Provavelmente eles tinham parado de rezar quando terminou a idade produtiva dela, né? Fértil. Ali, bom, ok, não veio. Só que eles não abandonam Deus, tanto que ele tá lá velho no templo. Ele estava conformando a vontade da vida dele a Deus. E o anjo diz assim para ele. O anjo não diz assim: Zacarias, tu vai ser pai de um profeta. Deus escolheu assim. O anjo diz: a tua oração foi ouvida. Isso é maravilhoso, cara. Cara, a tua oração foi ouvida. Então, todos aqueles anos, Jesus, o pai, no caso, Jesus estava ouvindo. O pai estava ouvindo aquela oração, ele não desmereceu aquela oração, mas não era hora.
Ah, mas agora eles estavam velhos. Porque era aquela hora que Deus tinha escolhido. Era quando precisava ter João Batista. Estava no Né? plano, ele precisava ir na frente de Exato, Jesus e era naquela. tinha que ser ali. E na verdade, Deus não demorou com eles, Deus não falhou com eles, mas Deus deu a honra deles serem os pais do precursor, aquele que Jesus disse, ninguém foi maior nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Cara, mas olha só, foi preciso uma vida inteira de oração e de confiança, de correspondência à vontade de Deus. O que eu partilhei com os ouvintes hoje, eu acho que pode ser esse caminho, não sei o que tu pensa, que a nossa parte é orar enquanto aquele sonho tá ali, né? Tu tem aquele pedido, tu vai orar, mas Deus sabe o que fazer da oração. Exatamente. Esse abandono, tu falou do abandono antes. Exatamente. Senhor, o meu desejo é esse. Todos os dias, Senhor, o meu desejo é esse, mas seja feita a tua vontade no teu tempo. Me dá, que o Espírito Santo me dê a sabedoria para conformar meu coração ao teu. E aí eu acho que esse é o caminho para sair aquela angústia, né? Muito. E ter a certeza, assim, e também, né, Kátia, eu sempre penso isso, pedir ao Espírito Santo, pedir a graça de Deus para a gente ter noção de eternidade. A gente é muito grudado nessa terra. A gente quer muito ser feliz e correspondido aqui. A gente tem um ideal de felicidade muito manchado pelo pecado, pela nossa carne. A gente não tem dimensão do que é a eternidade, do quanto vale mais o depois do que o agora, né? E tem um testemunho que eu sempre falo, assim, que sempre me chamou muita atenção, de um livro de intercessão que eu li, que é uma pessoa que passou a vida inteira pedindo a conversão, um homem de Deus que passou a vida inteira pedindo a conversão de outra pessoa, uma pessoa da sua família, e rezou décadas e não viu essa graça acontecer. Mas no momento do enterro, quando o caixão, esse intercessor morreu, e quando o caixão dele está sendo descido no chão, aquele que não se converteu em décadas, olhando ali aquele caixão descer, tem um encontro pessoal com Jesus, o Espírito Santo toca ali e ali ele converte. Tem noção? Mas o que a gente quer, né, Kátia? A gente quer o quê? Eu quero ver, eu quero usufruir dessa conversão, eu quero essa conversão pra mim. E para testemunhar, às vezes a gente usa isso, né? Ai, quero testemunhar. Não, Deus sabe por quê. E a gente só vai entender lá na eternidade. Tem muita coisa que a gente pede, hoje, e muita coisa que eu digo por mim, muita coisa que eu pedi para Deus que eu dou graças a Ele, rendo graças que Ele não me deu. Que Ele fez do jeito dele, que do meu jeito ia ter sido péssimo. A nossa visão é muito limitada. Quando Deus demora, quando Deus não corresponde do jeito que a gente acha que tem que ser, se abandonar nele, né? Confiar, pedir sabedoria, pedir que ele venha consolar o nosso coração. O Espírito Santo, a gente já rezou isso, acho que foi no outro mês, né? A gente rezou, o Espírito Santo é o consolador, ele traz consolo para nossa alma, ele alivia as nossas dores, ele alivia o peso do nosso coração, né? E pedir para ele nos ensinar a confiar nele. Gente, não vai dar errado. Não é porque não sai do jeito que a gente pediu, não é porque não sai do jeitinho que a gente desenhou, né? Que Deus está perdendo o controle das coisas. Não, Deus tem, Ele é todo poderoso, né? Agora eu vou lembrar. Ele dá os seus melhores dons, né? Toda essa capacidade de fidelidade, de entendimento, de correspondência, tudo que tu falaste antes, Ele concede tudo isso àqueles que o desejam, a quem pede e a quem fielmente a eles correspondem. Né? Não adianta a sabedoria de Deus me dizer qual é o caminho, me atestar qual é o caminho, e aí eu não corresponder, mas ao mesmo tempo eu desejar o consolo no meu coração para eu parar de sofrer. Né? É o pacote, né? É a escolha por Deus. É uma escolha por Deus, é uma escolha. Eu escolho Deus por inteiro. Eu escolho, não é fácil? Não é. Mas nada é muito fácil. Fácil é ir pro inferno. O resto é um pouco mais difícil, né, Kátia? É verdade. Vamos rezar? Vamos rezar? Eu ia falar que eu vi, eu não vou saber dizer direito, mas talvez tu se lembre desse episódio. Santa Mônica tá rezando muito pelo filho e ele quer ir para Roma e ela fica contrariada porque ela acha que vai ser a perdição, mas foi lá que ele teve o encontro com o Senhor.
Eu li algo Eu assim. acho que é isso. Aham. É, tipo assim, ela tá rezando, mas ela se apavora, mas é isso que tu vem construindo ao longo da live. Ele tem o controle, por mais que pra gente não tenha lógica. Nossa, muito, muito, muito. Tanta coisa a gente pode. Eu poderia testemunhar tanta coisa assim, de pequena a grande na minha vida, que foi assim. E que Deus, assim, Deus nunca perde a nossa oração, né? Tu falaste dos pais de João Batista. Deus nunca, na nossa oração, ela nunca é desperdiçada diante de Deus. Deus nunca perde a nossa oração, ela nunca é perdida diante de Deus. Mas ela é sim transformada para o nosso bem quando a gente confia no Senhor, né? E quando a gente permanece no caminho do Senhor, Deus transforma essa oração, né? E quantas coisas, Kátia, no meio do caminho a gente pensou, e agora não tem mais jeito. Eu tava rezando, agora aconteceu isso, agora é que não dá mais. E é justo ali naquele detalhe, né? Que se a gente persevera mais um pouquinho em oração, é a virada de chave. Quantas vezes Deus fez isso já na nossa vida, né? E quantas vezes Ele quer fazer, né? Deus sempre quer fazer. Ai, Kátia, isso é uma coisa, né? Eu pensava isso antes da live. Cara, como a gente pode desperdiçar, né, tantas vezes pelo esquecimento da rotina, pelas nossas distrações, pelo nosso egoísmo, pelo nosso hedonismo, todas É, as graças que o Espírito Santo tem para nós, é, né? Essa iniciativa da gente rezar todo mês um tema da novena do Espírito Santo é para a gente ir lembrando todo mês, pelo menos um dia no mês, a gente lembrar. A gente ter os olhos, nada, a gente não vai dar conta de santidade sem o Espírito Santo, ele é o santificador, né? E para quem ainda não confessou, né? A gente está às portas aqui da Semana Santa, né? Da Páscoa de Nosso Senhor, trazer tudo isso, né? Fazer ainda o nosso exame de consciência, né? E levar para nossa confissão todas as faltas de correspondência, né? Todas as vezes que a gente também não confiou, né? Às vezes a gente questiona tantos caminhos do Senhor. E aí, quando a gente entra no questionamento, né, Kátia? A gente entra na desconfiança. Aí a gente questiona, daí a gente desconfia, e na desconfiança a gente se sente abandonado. Aí é uma sensação de abandono total, né? E aí a gente pode até não perder a fé, porque a gente acredita que Deus existe, mas a gente perde a esperança para a nossa vida, né? E Deus não quer que a gente perca a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, né? Então, pedir todas essas graças ao Espírito Santo, trazer o Espírito Santo presente de volta para o nosso dia a dia, né? Se a gente esqueceu, mês passado a gente não conseguiu fazer a novena. Com a graça de Deus, agora a gente não vai falhar mais. Mas trazer a memória, né? O Espírito Santo, ele é presente, ele quer me ajudar, ele é meu consolador, ele é o facilitador, ele é quem endireita os meus caminhos, eu preciso corresponder a ele, pedir, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não entendi nem direito o que essas mulheres tanto falaram, mas eu acho que é bom esse tal de pedir o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, né? Porque é ele que faz tudo. A gente não pode, a gente não tem conta como fazer, não dá conta de fazer nada sem a graça dele, né? E os sacramentos também são uma grande fonte, né? De unção, de efusão do Espírito. Então, eu vou na missa e eu comungo, eu posso não ter lembrado naquela hora de dizer vem Espírito Santo, mas o Padre Roberto dizia que a gente come o fogo do Eu Espírito, ia falar, era bebe isso que eu o fogo do esqueci Espírito. lá no começo, era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Lembra que lá no começo eu tive um branco? Eu ia falar sobre isso. Que essa correspondência ao Espírito Santo se dá também na nossa vida sacramental, né? Na nossa vida de graça, no nosso estado de graça. Não tem como eu corresponder ao Espírito Santo se eu não vou à missa no domingo. Não tem como. Por quê? Porque o Espírito Santo vai me levar para onde? Para um lugar de santidade, né? E em Então, pecado se eu mortal, como que vai ser, né? não vai, não vai. E aí a gente quer fazer essas escolhas, né? Às vezes a gente quer garantias do Espírito Santo que vale a pena e que ele vai nos dar aquela graça. E aí então a gente faz uma promessa que a gente vai começar a ir na missa. Não é assim. Não, é. Não é. É relacionamento. E relacionamento acontece. Como? De que jeito? Gente, cumprindo o básico.
né? Eu vou na missa todo domingo, eu vou rezar todos os dias, eu vou me aproximar de Nosso Senhor, eu vou me confessar, vem vindo a Semana Santa. Cara, eu vou ir nas missas da Semana Santa. Isso é correspondência ao Espírito. Por quê? Porque ele me chama para a graça. Porque ele me chama para a santidade. Então, de que jeito, né, eu espero corresponder ao Espírito Santo se eu não faço o mínimo às vezes? O mínimo, né? E não é uma troca, né, Kátia? Não. Eu quero falar isso, assim, para encerrar e a Porque gente daí não rezar. seria Não é uma amor, troca. né? Não Não seria seria amor. amor. Exato. Ele não faz trocas com a gente. Hoje de tarde... Perdão, posso falar? Nossa, eu ia dizer que Deus não faz troca. Exato. Quando ele nos pede para estar com ele aos domingos, porque ele quer estar conosco. Exato. É isso. Hoje de tarde eu dei catequese, né? Para os meus catequizandos, eu falei exatamente sobre isso, sobre a missa, né? Eu estava explicando para eles que semana que vem a gente tem 4 missas para ir, né? Uhum. E como tu fala para uma turminha, né, de 10, 11 anos ali, né, que tem 4 missas para ir na semana que vem. A sanguínea, né, levantou, encenou cada dia que vai ter, cada missa fantástica que tem na Semana Santa, né? Mas eu falei justamente isso para eles, explicando sobre ir à missa. Eu falei, gente, a gente quer estar com quem a gente ama. Eu sei que para vocês, daí eles me perguntavam assim, tá, prof, que eles me chamam de prof, mas quanto tempo que é cada missa? Eu, olha, na quinta-feira é 1 hora, na sexta-feira é 1 hora, mas não vou mentir, no sábado é 2. No sábado é 2 horas a missa. Depende da paróquia, amiga. 2 horas a missa? Deu? É 2 horas, mas é a missa das missas. Ela começa no escuro, a gente conta toda a história, eles arregalaram o olho assim, acharam Deus. Na verdade, é uma missa que começa na quinta-feira. E fico contando, eles achando aquilo ali legal. Mas assim, e eu falei exatamente isso pra eles. É relacionamento, é amor. Eu disse, gente, eu como catequista, eu não quero obrigar vocês a se confessar, obrigar vocês a ir na missa. Eu quero que vocês aprendam a amar o Senhor, que vocês desejem ir, que a gente vá corresponder ao amor do Senhor na cruz, indo pelo menos nessas missas. Daí pareceu tão pouco, né? Jesus morreu na cruz, eu só tenho que ir nessas missas, né? Mas passa! Quer ver, Kátia? A gente acha que é difícil. A gente acha que vai estar muito quente, vai estar muito calor, vai ter muita gente. Aí uma das crianças falou, as missas vão estar bem cheias, né? Vão estar bem cheias. E tem que ficar até o final, porque tem que pegar a assinatura do padre na carteirinha, tem que levar todos os dias a carteirinha. Então a gente vai conversando e a gente vê assim, como que a gente quer um conforto, né? Que a gente está acostumado com Netflix, com a casa da gente, com o celular, com o WhatsApp, né? Então, assim, isso também é correspondência ao Espírito Santo. Parece tão pouco, mas isso é tudo. Isso é tudo. Isso é o mínimo, né? A presença. Amém. O desejo de presença, né? Amém? Vamos rezar, então? Para a gente encerrar nossa live. Espírito Santo, nós queremos nos abandonar em Ti, Divino Espírito. Amém. Te pedir mais uma vez, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Espírito Santo. Vem Espírito Santo em nosso socorro, em nosso auxílio, ordenar tudo dentro da gente agora, depois de toda essa partilha, depois de todo esse olhar para nós mesmos, vem Espírito Santo. E com as tuas luzes, vem iluminando nosso coração, nossa mente, nossos comportamentos, os nossos egoísmos. Vem Espírito Santo trazendo um profundo arrependimento e contrição dos nossos pecados. Que nasça no íntimo do nosso coração um desejo da tua presença, da tua ação, de corresponder a ti, Espírito Santo. Derrama em nós essa graça, tantos corações que já estão endurecidos, que já não faz diferença de estar na tua presença, Espírito Santo. Tanta apatia. Vem, Espírito Santo, tirar essa apatia do nosso peito, esse tanto faz, a desesperança, o cansaço, os excessos na vida, na carne, que foram tirando de nós o desejo espiritual, que foram roubando de nós o gosto
pelas coisas santas. Vem, Espírito Santo, trazer toda a libertação que nós precisamos, todo o arrependimento que nós precisamos. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, derrama sobre nós todos os teus dons. Derrama sobre nós todos os dons. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Traz a cada um o que cada um necessita hoje, o que cada uma de nós precisa. Tu nos conhece melhor que nós mesmas. Vem, Espírito Santo, trazer as graças, as revelações, as curas, as libertações necessárias a cada uma de nós. O entendimento, a conformidade com a tua vontade. Vem, Espírito Santo, despertar em nós o desejo de fidelidade. Vem, Espírito Santo, nos dá fome e sede da palavra do Senhor, fome e sede dos sacramentos, da Eucaristia, da proximidade de Deus. Vem, Espírito Santo, nos tira de toda a vida de mentiras, nos tira da mentira, Espírito Santo, nos tira da desesperança, do desespero, nos tira do mais ou menos, da mornidão espiritual, do pé no mundo, um pé em Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Nós queremos te pedir, eu ouso te pedir, Espírito Santo, um desejo que nos arraste para a tua presença de volta e para os sacramentos, que seja irresistível, Espírito Santo, que nos seja irresistível, que a gente deseje ardentemente estar de novo na tua presença, na vivência dos sacramentos, numa vida de santidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Acalma as nossas tempestades interiores, as dores que parecem tão grandes, os desesperos que são tão imensos. Espírito Santo, todo lugar de desespero, de revolta no nosso peito, de tempestade interior, vem, Espírito Santo, trazer a calmaria. Vem, Espírito Santo, acalmar, curar, transformar. Faz em nós a obra que é necessária ser feita. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Traz de volta a confiança em Ti. Traz de volta a esperança no nosso peito. Vem, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as Tuas graças, por todo o amor derramado em nós, por todo o Teu amor derramado no nosso coração e na nossa vida. Amém. Kátia, tu tá aí? Não. A Kátia caiu da live. Saiu da live. Vamos ver se eu consigo colocar a Kátia de volta. Para a gente encerrar. Enquanto a Kátia vai entrando, voltou? Voltei. Guria, não sei, tu repousou no Espírito Santo, Kátia? Um pouco. Eu tava rezando, quando eu abri tinha uma janela com um monte de coisa, eu não te enxergava, eram umas opções do Instagram, mas eu quero falar algo que Deus tocou no meu coração. E eu tava ouvindo a tua oração e meditando naquilo também. Eu acredito que é para além da live, sabe? Me vinha muitos corações gritando, Deus está morto, Deus está morto. E aí eu comecei a interceder, pedindo para que neste tempo pascal o Senhor venha ressuscitando os corações que proclamam isso, porque Deus não está morto. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, devolveu a vida, seja derramado sobre todo o coração que não crê mais, que abandonou a Deus, todos os apóstatas, todos os desesperados que na sua dor gritam que Deus está morto. Senhor, nós te pedimos essa graça sobre nós e sobre todas as pessoas que estão vivendo essa experiência de um tremendo vazio, porque um coração que não reconhece a tua vitória na cruz, a tua ressurreição, é um coração vazio, é um coração morto. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que te ressuscitou dos mortos. Um Espírito de vida, um Espírito que traz vida aos ossos secos. Um Espírito que
ressuscita qualquer órgão que esteja sofrendo, morrendo, doente. Vem, Espírito Santo, nós proclamamos a vida de Deus. Deus não está morto, Deus está vivo. Neste mundo materialista, hedonista, que tem atacado até as crianças, para que elas declarem a morte de Deus. Nós declaramos: Deus está vivo. O Espírito Santo ora em nós para declararmos: Deus está vivo, nós não estamos sozinhos. Deus está vivo. Amém, aleluia. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Amém. Sabe, Kátia, que eu sentia isso na oração que tu falou, assim, como eu senti o desespero, sabe? O desespero de não ter mais saída, e quantas pessoas completamente apáticas, assim, não faz mais diferença. Não faz mais diferença para mim, né? E a gente rezando e rezando agora, assim, como nós precisamos pedir o Espírito Santo, né? Sobre toda a humanidade. A gente precisa pedir o Espírito Santo sobre as pessoas, meu Deus, sobre todos. Eu pensava assim agora, né? Se todos os dias, né? Todos nós pedíssemos, né? Com tanto desejo mesmo, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre as pessoas que nós conhecemos que estão assim. Se a gente não desistisse das pessoas, né? Quantas coisas estrondosas a gente ia ver, né? Como às vezes a gente desiste, né? Também das pessoas, elas desistem delas e a gente desiste também. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir, né? Não faz parte, né, de quem crê no Espírito Santo desistir. Ele não quer que a gente desista. Amém? Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Kátia Kishi! Saiu a live! Ô, Glória! Deus seja louvado. A Amém. graça de Deus, né? A gente vai fazendo aí uma vez por mês. Eu quero pedir para quem participou que encaminhe para quem está sem esperança, né? Que a gente faça esse movimento de encaminhar a live, porque com certeza Deus tem aqui coisas para falar para muito mais outras pessoas. Amém? Boa noite, Kátia Kishi. Te amo, Jéssica Martins. Te amo, Kátia Kishi. Deus abençoe. Amém.